Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Hoje, 7 de abril, é o Dia do Jornalista. Então, Isaura, palmas para nós aqui da bancada do Conexão. E hoje também faz 194 anos que Dom Pedro I renunciou ao cargo de imperador do Brasil. Tá, legal. Você pode estar aí pensando, mas o que o Dia do Jornalista tem a ver com a renúncia de Dom Pedro? E o pior é que as duas coisas têm tudo a ver uma coisa com a outra. E a gente vai explicar. O personagem-chave que liga essas duas datas aparentemente desconexas é o jornalista, político e médico Giovanni Battista Líbero Badaró. Líbero Badaró nasceu na Itália e chegou ao Brasil em 1826, aos 28 anos de idade. Ele gostava de um debate político e 3 anos depois que desembarcou aqui no país, fundou o jornal Observador Constitucional. E adivinha qual era a principal linha do jornal? Os editoriais com duras críticas às atitudes autoritárias de Dom Pedro I. Um mês depois que seu jornal completou 1 ano de vida, Líbero Badaró foi atingido por tiros no dia 20 de novembro de 1830, na Rua Nova de São José, perto do Mosteiro de São Bento, no centro de São Paulo. Gravemente ferido, o jornalista ainda teve forças para dar à polícia informações que levaram à prisão do autor do atentado, o alemão Henrique Stock, e de um comparsa dele. E antes de tombar no chão, teria dito a frase: "Morre um liberal, mas não morre a liberdade." Líbero Badaró faleceu 1 dia depois e a morte teve grande repercussão. 5.000 pessoas compareceram ao sepultamento dele no cemitério da Consolação. Revoltada, a multidão acendeu mais de 800 tochas num espetáculo de forte impacto que iluminou a noite na capital paulista. A população queria justiça e o principal suspeito de encomendar o crime foi o ouvidor do estado de São Paulo, Cândido Japiaçu. E corria a boca pequena que o Palácio Imperial no Rio de Janeiro também tinha envolvimento no assassinato. Os liberais, que eram contra Dom Pedro I, ganharam força, aumentando a oposição contra o imperador. Pressionado e fragilizado, Dom Pedro abdicou do trono em 7 de abril de 1831. Ele deixou o Brasil e foi para Portugal, deixando a coroa para o seu filho, Dom Pedro II. Foi também num 7 de abril, só que em 1908, que foi criada a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. E a entidade aproveitou o centenário da abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1931, para instituir a data como o Dia do Jornalista, em homenagem ao jornalista Líbero Badaró, já que a morte dele foi o estupim para o imperador deixar o cargo. Hoje, no centro da cidade de São Paulo, a antiga Rua Nova São José se chama Rua Líbero Badaró. Também uma homenagem ao jornalista. Então agora você já sabe que não é fake news. O Dia do Jornalista tem tudo a ver com a renúncia de Dom Pedro ao cargo de primeiro imperador do Brasil. Tá, então, 7 de abril, Dia do Jornalista, uma data cheia de história então, legal, hein, Raquel? Muito legal saber da história, né? Muito interessante. Então você viu aí que no começo do Dedo de Prosa a gente não tava maluco, não. As duas datas têm tudo a ver, Dia do Jornalista e Dia da renúncia de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Daqui a pouquinho esse Dedo de Prosa vai estar lá no nosso site senado.leg.br/rádio. Então damos palmas aqui para a bancada do Conexão, mas palmas para todos os jornalistas do país. Porque, né, Raquel, em tempos aí de fake news, muita desinformação, o jornalismo raiz, aquele que vai atrás da notícia, que faz a apuração, que ouve os dois lados da notícia, que investiga os fatos, que analisa documentos, que analisa a história e aí
fornece para os leitores, para os ouvintes, para os espectadores, para os internautas, informação de qualidade, bem embasada. Isso é um tesouro hoje. É um tesouro, jornalismo de verdade, né? Que muitas vezes a gente não vê mais por aí, né, Adriano? Realmente, que verifica as informações, que ouve todos os envolvidos para mostrar ali a verdade dos fatos. Parlamentos do Mundo. O legislativo hoje e através da história. O Parlamento do Chile. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Posso escrever os versos mais tristes esta noite. Assim começam um dos mais belos poemas de Pablo Neruda, o chileno que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Não foi o único daquela nacionalidade a receber tão honroso prêmio. Em 1945, a escolhida foi Gabriela Mistral, também pela obra poética. Aliás, ela foi a primeira pessoa da América Latina a ser premiada com um Nobel. Fato normal para um país que tem, entre suas primeiras descrições, os versos do conquistador espanhol Alonso de Ercilla no século XVI. Chile, fértil província e destacada na região antártica famosa. Centenas de milhares de índios habitavam o território chileno ao chegarem os espanhóis, que inicialmente realizaram expedições a partir do Peru. Mas somente em 1540, Pedro de Valdivia deu início à colonização, fundando a cidade de Santiago no ano seguinte. Os espanhóis não encontraram no território chileno os metais preciosos que tanto desejavam, e a principal atividade econômica da colônia foi a agricultura. No início do século XIX, começou o movimento pela independência, que culminou com a derrota dos colonizadores em 1818. No ano anterior, tinha ocorrido a épica travessia dos Andes pelas tropas revolucionárias dirigidas pelo argentino José de San Martín e o chileno Bernardo O'Higgins, que se tornou o primeiro governante do Chile com o título de Diretor Supremo. Um fato relevante foi a vitória chilena contra o Peru e a Bolívia na Guerra do Pacífico, que durou de 1879 a 1884. O conflito fez com que o Chile aumentasse o seu território, que passou a atingir quase 800 mil quilômetros quadrados. É uma estreita e longa faixa de terra situada entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Ao longo de sua história, o país teve um parlamento bicameral que foi adquirindo poderes cada vez maiores através de diversas reformas constitucionais. Em 1891, chegou a haver uma guerra civil entre o Congresso e o presidente Balmaceda, que concluiu com a vitória dos parlamentares. Um regime parlamentarista de fato foi instaurado, semelhante ao sistema britânico. Isto durou até a promulgação da Constituição de 1925, que restaurou o regime presidencialista. A partir dos anos 30, o Chile adquiriu uma estabilidade política que contribuiu para a prosperidade econômica. No século XX, consolidou-se a tradição democrática no país. Após o governo do presidente democrata cristão Eduardo Frei, veio em 1970 a vitória eleitoral do líder socialista Salvador Allende, à frente da coligação de esquerda Unidade Popular. O governo de Allende foi um período de reformas radicais que incluíram a estatização de indústrias estratégicas e uma reforma agrária,
o que gerou muita resistência dos setores afetados e agitação social. Era o período da Guerra Fria e, para os Estados Unidos, a experiência chilena era intolerável. As pressões internas e externas produziram um clima de confronto e caos. Em 1973, um violento golpe militar derrubou Allende, que morreu durante os combates no Palácio Presidencial de La Moneda. Uma junta militar dirigida pelo general Augusto Pinochet tomou o poder, instaurando uma ditadura muito repressiva que se caracterizou também por uma política econômica neoliberal. Vuelvo a casa, vuelvo compañera. Com o tempo, a oposição foi crescendo e mesmo partidos que tinham apoiado o golpe passaram a se integrar à luta pela democratização. Problemas econômicos e o aumento do desemprego contribuíram para aumentar a impopularidade do regime. A junta militar convocou um referendo em 1988 que deveria confirmar um novo mandato para o general Pinochet. A maioria dos partidos de oposição resolveu participar do processo eleitoral, fazendo campanha pelo não. E o regime perdeu o referendo, o que abriu o caminho para a volta da democracia, com eleições presidenciais e legislativas em dezembro de 1989. O parlamento voltou a funcionar, sediado não em Santiago, mas na cidade portuária de Valparaíso. O Chile é uma república unitária e o poder legislativo é bicameral, ou seja, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. O Senado é composto por 50 membros eleitos por sufrágio universal para mandatos de 8 anos. Já a Câmara dos Deputados tem 155 membros eleitos, também por sufrágio universal, para mandatos de 4 anos. Famoso pelos excelentes poetas, o Chile é também conhecido pela música. E uma de suas maiores cantoras e compositoras foi Violeta Parra, que fez sucesso de pública e crítica com músicas como Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Além de ser hoje um exemplo de democracia, o Chile encontra-se entre os países de maior renda per capita da América Latina e se destaca pela produção de cobre, frutas, salmão e, claro, pelo seu excelente vinho. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigues mi vida con sus porfias. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Produção musical, Felipe Cafino. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires. Agenda do Senado. Gilberto Guerzoni, consultor legislativo do Senado, está na ponta da linha para trazer para a gente os destaques da agenda do Senado na semana. Guerzoni, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Guerzoni, o que nós temos aí de destaque da agenda do Senado para a semana que está começando hoje? Pois é, provavelmente essa semana deve ter uma ênfase grande no tema da reforma política, né? A gente teve aí na semana passada o início do debate do Código Eleitoral na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores debateram alguns aspectos do Código, né? Que é um projeto gigantesco que veio da Câmara, que está no Senado desde 2021, consolidando toda a legislação eleitoral. A discussão começou na semana passada e
na discussão, acabaram acertando a realização de audiências públicas antes do relator, que é o senador Marcelo Castro, apresentar o seu relatório, né? O senador Marcelo tinha já protocolado várias versões de seu relatório, né? A matéria vem tramitando já há algum tempo, e a ideia era ele ler o relatório na semana passada, mas isso acabou não ocorrendo, porque haverá ainda audiências públicas. Então nós teremos essa semana na Comissão de Constituição e Justiça a primeira dessas audiências públicas para discutir dois temas, né? A questão da participação feminina e a questão do sistema eleitoral, né? São dois temas bastante polêmicos do projeto, né? Boa parte do projeto é consolidação de normas já existentes, em que não há uma grande polêmica, mas há vários pontos que os parlamentares têm dedicado a sua atenção. Essa questão da participação feminina é um dos principais dele, né? No projeto, o senador Marcelo Castro faz uma alteração na sistemática atual, né? Hoje nós temos uma obrigação de reservar vagas para as candidaturas femininas, senão os partidos não podem escrever a nominata dos seus candidatos. E no projeto que, na versão apresentada pelo relator, ele altera isso para fazer reserva de vagas nas casas legislativas e suspende essa reserva de candidaturas. Além disso, o projeto enfatiza a questão do financiamento das candidaturas femininas. Mas esse ponto tem gerado uma polêmica grande, né? Algumas parlamentares acham que isso seria um retrocesso, outras acham que seria um avanço. Então esse tema deve ser o primeiro a ser discutido, e a questão do sistema eleitoral, né? Da distribuição de vagas. A grande questão é a distribuição nas sobras, né, das vagas, os partidos que não atingiram o quociente eleitoral, né? O Supremo Tribunal Federal teve uma decisão sobre isso. Essa decisão é repetida no projeto, mas há aí correntes que acham que isso deve ser flexibilizado e correntes que acham que isso deve ser ao contrário, né? Deve ser mais rígido o acesso de partidos que não atingiram o quociente na disputa eleitoral para a distribuição das sobras de vagas. Então esses dois temas devem ser objeto dessa audiência pública, que já é amanhã. E depois de amanhã, na reunião ordinária da CCJ, a gente tem um outro tema muito polêmico sobre o sistema eleitoral, né, sobre a legislação eleitoral, que é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que trata de três temas bem sensíveis, né? O tema da reeleição, ela na versão apresentada pelo relator, que também é o senador Marcelo Castro, né? O senador Marcelo é um parlamentar que tem se debruçado desde a época que foi deputado sobre essas questões político-eleitorais. Então ele é relator dessas duas matérias. Então no substitutivo que ele apresenta, ele acaba com a reeleição, né? Ele extingue a reeleição para o Poder Executivo, né? Para presidente, governadores e prefeitos, amplia o mandato desses dirigentes e também dos parlamentares para 5 anos, né? O mandato que hoje é 4 anos, já foi 5, já foi 6, durante um único mandato. Ele aumenta esse mandato para 5 anos, ao mesmo tempo que acaba com a reeleição, e estabelece a coincidência de mandatos, né? Hoje a gente tem eleições a cada 2 anos no Brasil, eleições gerais num período, e 2 anos depois eleições municipais, nos 2 anos seguintes eleições gerais e assim sucessivamente, né? Então esse é um tema que tem sido discutido também bastante. Há pessoas que defendem essa tese, dizendo que a administração acaba ficando paralisada e o custo da eleição é muito alto, e há outras correntes que entendem que isso acabaria misturando temas que deveriam ficar separados, né? Temas de eleição municipal e temas de eleições nacionais, né? Então também é um tema bastante polêmico. Ou seja, a CCJ deve
nessa semana, então, se debruçar sobre esses temas eleitorais, e começando, né, esse ciclo de audiências públicas sobre o Código Eleitoral, né? Na programação ainda teremos, além dessa audiência pública de amanhã, mais 2 audiências públicas antes do senador Marcelo Castro apresentar aí o seu relatório, eventualmente alterando em razão dos debates ocorridos nas audiências públicas, mas só aí que a gente deve começar a discussão propriamente dita do projeto, né? Maravilha. A polêmica só começou. Muita coisa vai vir por aí. Gilberto Guerzoni, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você, boa semana. Tá, igualmente, obrigado, Adriano. Então tá aí, Gilberto Guerzoni trazendo os destaques da agenda do Senado. Entrevista. Começou na última sexta-feira em Fortaleza a 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará. E a Livraria do Senado marca a presença na Bienal com um estande que oferece mais de 200 títulos de seu catálogo. O estoque de 8.000 livros está sendo vendido a preço de custo. Para falar sobre o assunto, convidamos Rafael Chervensky, que é diretor da SEGRAF, a Secretaria de Editoração e Publicações do Senado. Rafael, bom dia para você. Muito bom dia, Adriano, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Senado, especialmente aqueles que nos escutam pelo 103,3 lá de Fortaleza e de todo o estado do Ceará. Rafael, entre as atividades programadas no estande da Livraria do Senado, quais são alguns destaques que você poderia trazer para a gente? Adriano, este ano nós estamos levando uma série de lançamentos porque nós participamos de várias edições da Bienal do Ceará, mas deixamos de ir nas últimas. Nós participamos da 6ª, da 7ª, da 8ª, depois 13ª e agora retomamos na 15ª edição. Com isso a gente tem um catálogo bastante novo para mostrar. Nós tivemos muitos lançamentos nos últimos 2 anos e eu daria destaque aí ao Explode Novo Brasil, lançado recentemente pelo Conselho Editorial, a reforma do Código Civil, Fronteiras da Escravidão, e muitas obras nossas estão sendo repaginadas, estão tendo novo projeto gráfico, nova revisão, novas notas, e é o caso, por exemplo, da coleção Escritoras do Brasil, que aí tem um destaque muito especial lá, que vocês já devem estar sabendo, de um espaço instagramável que está fazendo um sucesso bastante grande, viu? Ah, é? Conta aí pra gente, detalhe aí pra gente. Exatamente, a gente resolveu neste ano homenagear a poetisa potiguar Alta de Souza. Ela viveu no fim do século XIX, nasceu em 1876 e faleceu em 1901, 24 anos de idade. E ela teve uma história bastante marcada pelas lutas contra o machismo, contra o racismo. Ser uma poetisa negra no fim do século XIX não era muito fácil. E ela conseguiu ir vencendo isso gradativamente, mas não teve o reconhecimento necessário. Para vocês terem uma ideia do que foi a dimensão de Alta, Câmara Cascudo classificou-a como a maior poetisa mística do Brasil. E ainda assim ela só teve em vida um livro publicado. Em 2021, a Biblioteca do Senado Federal resolveu recuperar um manuscrito de Alta de Souza intitulado Dálias, que muito se falava sobre, mas nunca tinha sido publicado. E nós publicamos então pela primeira vez, em 2021, o Dálias, que traz uma escrita bastante pessoal das vivências dela, desse sofrimento que ela passou, e para marcar essa importância que ela tem e dar o devido reconhecimento a ela, ainda que tardiamente, nós montamos um espaço que simula o quarto de escrita de Alta. Então nós temos lá a escrivaninha dela, o manuscrito de Dálias, que foi recuperado de uma escola em Macaíba, cidade natal dela, e as pessoas estão fazendo fila para tirar foto lá, para conhecer a autora, o que nos dá bastante orgulho, né, de poder ver que mesmo que tardiamente o Senado Federal consegue reconhecer uma das suas grandes poetisas, por meio da editoração a preço de custo, permitindo que as pessoas tenham acesso a essas obras, como a gente faz com todo o catálogo, mas com um carinho muito especial que a gente tem pela coleção Escritoras do Brasil. Maravilha. E essa parte que você está falando aí, né, desses destaques do estande do Senado, tira aquela ideia, talvez, que algumas pessoas têm, que um estande, principalmente do Senado, que é um órgão público, né, numa feira de livros, né, uma Bienal, é um balcão com uma pessoa atrás que fica distribuindo o livro a preço de custo e tal. Não, tem muita atividade, queria que você falasse também sobre isso, né, para as pessoas interagirem. A interatividade com o público também é um destaque
aí do estande do Senado, não é isso, Rafael? Exatamente. O Senado, Adriano, tenta se posicionar como uma Câmara Alta do país sem manter distância com a população. Esse é o nosso grande desafio e é uma meta para todos nós aqui do Senado. Nós que vivemos aqui dentro boa parte dos nossos dias sabemos que é uma diretriz que temos, que é estar aberto à população e estar em contato direto com a população. Nesse sentido, o estande do Senado acaba sendo uma embaixada nas capitais que nós visitamos, nas cidades que nós visitamos em eventos literários. Com isso, os programas do Senado também são apresentados lá. O programa E-Cidadania, que permite uma maior participação popular, inclusive acaba ampliando o acesso ao legislativo às pessoas. E o programa Jovem Senador, por exemplo, que está com inscrições abertas, também tem sido bastante procurado por lá. Então nós tentamos levar a casa de um jeito diferente. Óbvio que as legislações ainda são nosso carro-chefe, é o nosso papel principal, é legislar, né? O Senado Federal tem essa prerrogativa e obrigação constitucional, mas nós também somos uma casa bastante diversa, que está atenta ao Brasil, está atenta ao que acontece e tenta ampliar sempre a participação popular nos nossos espaços de decisão. Isso está refletido no catálogo, né? Quando a gente traz, por exemplo, a reforma do Código Civil, lançado recentemente, aquele trabalho é fruto de uma comissão de juristas instituída pelo Senado para discutir um dos principais documentos que regram nossa vida civil. Então aquilo ali é fruto de muito trabalho coletivo, de muita discussão, e que também, quando nós publicamos, eu acho que isso é bastante importante destacar, quando se publica um livro, nós estamos submetendo aquelas ideias, aqueles conteúdos ao crivo público. Nós permitimos um amplo debate, nós permitimos que as pessoas opinem sobre aquilo. Então, essa participação da Livraria do Senado nas feiras do livro, nos eventos literários, é mais uma forma de nós estarmos em contato com a população. E vou te contar que o Ceará nos trouxe gratas surpresas em relação à procura, viu? Olha aí, então o estande do Senado aí fazendo sucesso na 15ª edição da Bienal Internacional do Livro. Quebrando alguns recordes, inclusive. Ótimo, maravilha. Estamos conversando com Rafael Chervensky, que é diretor da SEGRAF, a Secretaria de Editoração e Publicações do Senado. O assunto, o estande do Senado na 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará, que começou na sexta-feira passada, dia 4, e vai até o próximo domingo, dia 13 de abril. É uma coisa muito legal que tem, Rafael, nas feiras de livro, nas bienais, é a participação das escolas. Exatamente. Porque exatamente para incentivar os jovens no momento em que há uma queda de leitores. No Brasil a concorrência com as telas é muito forte, né? E aí as crianças, adolescentes, as escolas levam crianças e adolescentes aí em excursões para fazer visitas à Bienal. E no estande do Senado temos, por exemplo, a coleção Senado em Miúdos. E isso é muito legal. Eu me amarro nessa coleção, apesar de não ser criança há muito tempo. Mas eu queria que você falasse também sobre esse trabalho do Senado aí junto a crianças e adolescentes, e que o estande tem muitas atrações para a galerinha. A coleção em Miúdos, Adriano, surge numa parceria com a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, pensada em transmitir valores de cidadania, de conteúdo das leis, de uma linguagem mais facilitada. Porque o juridiquês é chato. Acho que até quem trabalha na área concorda com isso. E nós buscamos levar inicialmente as crianças a Constituição de maneira mais facilitada, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estamos trabalhando também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no Estatuto da Pessoa Idosa. E essas coleções têm muita procura. Inicialmente nós esperávamos trabalhar com crianças, ele é voltado para as crianças. Só que temos tido procura também de pessoas que querem estudar para concurso, querem uma linguagem mais facilitada para entender as leis. E isso é muito gratificante, porque a gente vê que o interesse pela legislação, ele não tem hora nem para começar e nem para terminar, né? E a gente precisa entender como as pessoas vão compreender melhor esses conteúdos, vão entender os seus direitos, os seus deveres, e é isso que a gente tem tentado fazer. Na Bienal do Ceará, nós tivemos uma grata surpresa nesse fim de semana. Primeiro, a procura absurda, né, que nos fez quebrar alguns recordes de venda históricos para fim de semana. Nós tivemos no sábado, primeiro fim de semana da feira, a segunda maior venda histórica da Livraria do Senado em um único dia, perdendo apenas para a Bienal do Rio de Janeiro, que é um evento gigantesco. Então,
Esse aí já foi um número super marcante. Mas o que nos deixou muito surpresos, muito felizes, é que chegaram ônibus de escolas mesmo no fim de semana. Então as escolas se organizaram, especialmente do interior, para visitar a Bienal do Ceará, e com isso nós podemos seguir o trabalho do E-Cidadania, do Jovem Senador, e também de exposição da coleção em miúdos no fim de semana. Foi muito bonitinho ver os pequenos folheando aqueles livros e tendo o primeiro vislumbre que eles podem conhecer a lei do país deles. Eles têm direito a isso e tem uma linguagem, inclusive, que fala com eles, né? Isso foi muito marcante para nós. Legal. Olha, aqui no YouTube, no canal da TV Senado, a gente também está no YouTube, né? A Francisca Luciana está dizendo aqui, ó, o estande da Rádio Senado tá lindo. Muita movimentação por lá. Ela está em Fortaleza e já curtiu lá o estande do Senado na Bienal Internacional do Livro lá de Fortaleza. Muito bom. Rafael, muito obrigado aqui pela entrevista, parabéns aí a toda a equipe da Livraria do Senado, né, da Secretaria também de Editoração e Publicações, a SEGRAF, pelo trabalho que faz nas feiras de livros em todo o país e no momento a participação é na Bienal Internacional do Livro do Ceará. Um abraço e até uma próxima. Muito obrigado, meu abraço aos ouvintes da Rádio Senado e deixo o convite para que conheçam as publicações da livraria pelo livraria.senado.leg.br com frete grátis para todo o país e preço de custo, como disseste. Maravilha. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. 442-433-1000 se o técnico é o Caribe do Vasco. Não importa o esquema tático. Aqui no 11 minutos a gente quer chutar pro gol e sempre que possível umas canelas também. E já chamamos o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você. Se o esquema dele é 10-0-0 e aconteceu o que aconteceu contra o Corinthians, né? Tomando 3 gols, podendo tomar 5, imagina se fosse pior ainda. Como vai, Adriana? Tudo bem? Raquel, como vai? Bom dia a vocês, bom dia a quem nos acompanha, como estão? Bom dia, Pedro, tudo bem, apesar do Adriano Faria, tá? Ele tá distribuindo canelada aqui desde o início do programa e contando segundos, querendo até tirar intervalo para chegar logo no 11 minutos, doido para falar mal do Vasco. Olha só. Queremos 111 minutos hoje. Opa, vamos lá. Mas olha, já saímos aqui no lucro, viu, Pedro Pincer? Porque o Gesiel Carvalho não está na bancada hoje. Mas eu protesto a ausência dele. Ele devia estar, depois do que aconteceu ontem. Né? Ele tinha que ter voz aí nesse microfone para protestar. Acho que ele está até sem condição de falar. Eu entendo perfeitamente. Tá bom, então. Daqui a pouquinho a gente fala de Campeonato Brasileiro, a rodada muito interessante. Eu estou usando interessante para não dizer outra coisa. Para a gente comentar daqui a pouco no 11 minutos. Mas antes, vamos aqui a uma lei importante, uma lei marcante que foi sancionada recentemente. Agora é lei, gente. O nome de João Carlos de Oliveira, o grande João do Pulo, Raquel, vai ser inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria. É uma homenagem ao recordista mundial do salto triplo, que teve a carreira abreviada após um acidente de carro, também reconhece a atuação dele como político. A reportagem é da Janaína Araújo. Foi sancionada a lei que inscreve o nome do esportista João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, no livro dos heróis e heroínas da pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília. O projeto apresentado na Câmara passou pela Comissão de Esporte do Senado, onde recebeu parecer favorável do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Na reunião em que a proposta foi aprovada, o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, ressaltou a trajetória do atleta. João do Pulo tornou-se figura emblemática do esporte brasileiro, superou recordes e conquistou um legado de resiliência e inspiração para as gerações futuras. Aos 19 anos, conquistou o recorde mundial júnior de salto triplo no Campeonato Sul-Americano de Atletismo. A ascensão continuou durante os Jogos Pan-Americanos de 1975, ao ser agraciado com a medalha de ouro no salto em distância. No mesmo evento, inscreveu seu nome na história ao estabelecer um novo
o recorde mundial de salto triplo. O senador relatou ainda que a carreira de João do Pulo no atletismo acabou em 1981, quando teve a perna direita amputada devido a um acidente de carro. Foi então que ele se dedicou aos estudos em educação física e ingressou na vida política como deputado estadual em 1986, exercendo 2 mandatos. João do Pulo foi um incansável defensor do poder transformador do esporte, reconhecendo que este vai além da conquista de medalhas, servindo como uma ferramenta fundamental para a inclusão e a promoção da cidadania. A proposta não se limita a celebrar o atleta que elevou a bandeira brasileira no cenário internacional, visto que também destaca o homem cujo exemplo de coragem e superação representa os valores mais nobres da nossa nação. Presidente da Comissão de Esporte, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, manifestou sua emoção com a homenagem. Eu lembro muito bem de toda a trajetória dele. Eu ainda era uma garota, uma adolescente, quando o João do Pulo já trazia tantas alegrias, tanto reconhecimento, tantos títulos para o Brasil. Me sinto uma privilegiada de estar hoje escrevendo merecidamente João Carlos de Oliveira, João do Pulo, no livro dos heróis e heroínas da pátria. O atleta e político João Carlos de Oliveira morreu em 1999 de cirrose hepática aos 45 anos. Tá aí, Janaína Araújo, muito obrigado, Janaína. Já falamos sobre isso, né, Pince, mas assim, agora a lei já está sancionada, né, então a medida vai ser efetivada. Belíssima homenagem ao grande João do Pulo. A gente acompanhou a tramitação desse projeto, que foi até relativamente rápido, né? Eu lembro de você contar até do impacto que foi quando você assistiu ao vivo a quebra do recorde mundial, quer dizer, então agora tá no papel, né? Então é uma homenagem muito justa, um grandíssimo atleta do esporte brasileiro. Então a gente tem mais aqui que louvar essa trajetória dele aí, que embora tão breve, tão curta, deixou marcas aí importantes. É verdade. E o roteiro, né, Raquel, escrito pela vida, foi assim, com o João do Pulo, né, foi marcante, porque as pernas dele que deram tanto, né, para ele, pro Brasil, né, glórias, foi exatamente o que aconteceu no acidente, né? Ele perdeu. Muito triste, né? Uma das pernas realmente foi uma fatalidade, né? Ele realmente conquistou tudo com as pernas, né? E depois acabou perdendo aí nesse acidente. Foi muito triste mesmo. Então aí, João Carlos de Oliveira, belíssima homenagem. Isaura, palmas aqui para o grande João do Pulo. Bom, agora vamos falar, gente, de bola rolando, de Campeonato Brasileiro. Nós tivemos aí a rodada do final de semana. Vamos começar aqui primeiro com a Série B, né? Porque a Série B iniciou, né? A sua trajetória em 2025. Tivemos aí a primeira rodada da Série B. Algum destaque aí, Pedro Pince, da Série B que iniciou aí? Temos vários, né? Tem a vitória do Atlético Paranaense contra o Paysandu, você tem aí o Remo que empatou com a Ferroviária, eu não sei quanto é que acabou Avaí e Novo Horizontino ontem, mas assim, tem vários jogos aí importantes, né? E vamos ver o que é que vai acontecer nessa segunda divisão, que me parece que vem bastante equilibrada, né? Esse ano, não tem assim um favoritíssimo destacado, fora o Atlético Paranaense, que eu acredito que vai acabar subindo. Mas temos aí vários postulantes da primeira divisão. Verdade. Então tivemos aí jogos, a rodada completa, né? No final de semana, e a Série B só começando. Bom, agora vamos de Série A, e a Raquel aqui já tem ouvinte que vai fazer uma resenha praticamente completa aí da rodada do final de semana, né, Raquel? O Zé Fernandes, ele tá falando lá de Cuiabá e ele mandou aqui já um resumo das notícias aí do futebol. Eita. Vamos ouvir aqui, Zé Fernandes. Será que ele conseguiu resumir tudo o que aconteceu? Vamos ver se você vai gostar desse resumo. Vamos lá. Bom dia, meninos e meninas da Rádio Senado. Ontem, infelizmente, o juiz não ajudou, velho. Acabou derrotando o Sport e alguém ajudou o Fluminense, viu? Bom dia, JF, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, excelente semana. Um abraço. E nosso Mengão fez o dever de casa. 3 pontinhos.
Tá bom, então, tá certo. Dever de casa é fora de casa, né? Sim. Exato, muito bem. E já que ele é de Cuiabá, o Cuiabá também venceu na primeira rodada da segunda divisão, né? Quanto Volta Redonda, né? Isso. Muito bem. Bom, então vamos aqui fazer uma autópsia da rodada do Campeonato Brasileiro. Começando com sábado, né? Tivemos 3 jogos. A primeira vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro. O Vozão ganhou de 2-0 do Grêmio, ganhou bem. Lá em Fortaleza, muito bem. Botafogo 2, Juventude. Você viu o gol? O gol do Ceará? Porque o Thiago Volpe saiu pra tentar empatar e no contra-ataque o rapaz do Ceará, Matheus, fez 2-0, matou o jogo, né? Foi bem legal. Botafogo 2, Juventude 0, Fogão, primeira vitória, 4 pontos no Brasileirão, Pedro Pincer. Vamos lá. O jogo estava muito truncado até o Botafogo conseguir fazer o primeiro gol. O Igor Jesus voltou a marcar depois de 2 meses e depois o jogo ficou controlado. Podia ter feito até mais, mas foi um resultado, como eu falei aqui na sexta-feira, seria inegociável. São 3 pontos que seriam muito difíceis de recuperar contra o Juventude em casa, e a gente conseguiu buscar esse resultado aí e chegar a 4 pontos em 2 rodadas. Muito bem, Botafogo 2, Juventude 0. Agora o outro jogo do sábado, vou deixar para Raquel Teixeira comentar aqui. Deixa não. Corinthians 3, Vasco da Gama 0, com 2 gols ainda do Corinthians anulados, que seriam aí 5 gols. Raquel. Vergonhosa atuação do Vasco. Parece que nem estava em campo, triste. Dá nem vontade de falar. Vou falar o quê? Mas a questão ali o técnico do Vasco, ele tomou uma decisão muito questionável, no sentido de botar o time completamente quase reserva para jogar contra o Corinthians em São Paulo. Tudo bem, fui jogar lá no Peru, os jogadores estão cansados, não sei o quê, mas ele está poupando para quê? Para jogar contra o Porto Cabelo da Venezuela, aqui na terça-feira pela Sul-Americana? Nesse jogo estava na cara que, na cara não estava, mas a possibilidade dele chegar com o time, o titular já não é essa maravilha toda. Olha que absurdo, tem que ouvir isso ainda. Joga com o time reserva contra o Corinthians, dentro de casa, ele está acostumado, cara, ele é um cara que foi formado no Corinthians e tomou um vareio, realmente. Pediu para levar, muito mais. Pediu para levar. O Daniel, meu amigo aqui de Brasília, ele mora no Guará, tá dizendo aqui, Adriano, pega leve aí com o meu Vascão. Não tem jeito não. Hoje não vai dar hoje. Tá difícil, né, Daniel? Desculpa, meu amigo, mas olha, tá difícil a situação do Vasco. Tá difícil defender o Vasco A hoje. Memelândia tá bombando com os memes aí do Vasco. Até eu recebi meme ontem, sabia, Pedro Pincer? Eu não tenho nenhuma dúvida. Adivinha quem me mandou? Quem? Adriano Faria, lógico. Nonato, não se aguentou, não aguentou esperar até hoje. Mas não fui eu, foi o meu dedo ali que tava dedo nervoso. Mas olha... depois que o Fluminense ganhou, você tava tranquilo, né? Aí pronto. Tranquilão, vou brincar com os coleguinhas, né? Isso. Muito bem. Então, já que o Pedro Pincer puxou aí o assunto da rodada de domingo, né, do Campeonato Brasileiro, Fluminense 2, Bragantino 1, tava tudo encaminhando pro empate, o Martinelli achou o gol nos acréscimos. Exatamente. Tudo encaminhou. Estreia do Renato Gaúcho, né? A volta do Renato Gaúcho. Eu queria destacar a camisa do Fluminense, Adriano, que se você olhasse ali nas costas da camisa do Fluminense, tinha uma inscrição que era Ame o Rio. O que era Ame o Rio? Era o que estava escrito na camisa do Fluminense no título carioca de 95. Gol de barriga. Quando o Renato fez o gol de barriga. Então fizeram essa referência, foi genial a sacação, eu achei. E o Renato acabou estreando com uma vitória, né? O Bragantino, no segundo tempo, melhorou muito, conseguiu empatar o jogo. E tudo encaminhava para o empate até que a bola sobrou ali pro Martinelli e o Fluminense conseguiu os 3 pontos, e o Renato conseguindo aí 3 pontos na sua volta ao Fluminense depois de muito tempo. É verdade. Tivemos também outros jogos aqui, né? O Internacional tá com um bom time, né? Tá com um bom time. Aí é um candidato ao título, hein? 3-0, mas a expulsão do jogador do Cruzeiro logo no início, ela foi bem polêmica e acabou condicionando a partida, eu acho. Mas o Internacional nada tem a ver com isso, capitalizou em cima e conseguiu um ótimo resultado.
É verdade. Raquel, nosso ouvinte aí, tem alguma participação aí falando da rodada? O Cristiano Lima, lá de Maceió, ele tá revoltado aqui, tá dizendo, olha, ontem garfaram o Sport Recife. Esse era o saco. Ele tá aqui, olha, uma vergonha. Aí, Cristiano, obrigada pela sua participação. Ontem na Ilha do Retiro, Sport Recife e Palmeiras fez 2 gols de pênalti, né? 2 gols de pênalti. E o Flaco Lopes e Rafael Veiga. O segundo é totalmente aí questionável. Até o São Marcos foi nas redes sociais para protestar contra esse pênalti, ô Pedro Pincer. Esse pênalti não foi polêmico, ele simplesmente não existiu. E no futebol de hoje, como com toda a tecnologia em cima, não sei quantas câmeras, VAR, drone, e aí marca o pênalti e ninguém vai olhar de novo, sabe? Fica difícil. Né? Já é a segunda vez aí que o Palmeiras é favorecido claramente. A primeira na semifinal do Paulista contra o São Paulo, que inventaram também um pênalti, e agora esse pênalti contra o Sport aí, que até o Marcos não teve coragem de chegar e dizer, olha, foi alguma coisa, não foi nada, e o Sport acabou saindo prejudicado dentro de casa. Foi uma realmente muito triste o que aconteceu ontem. O fato é que Sport Recife, com essa derrota, já está fazendo conta, já está na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, viu, Gesiel Carvalho? Gesiel hoje não teve nem condições de participar aqui do 11 Minutos. O Vitória é o lanterna, 2 jogos, 2 derrotas, 0 pontos. Isso, aí tem Mirassol, Atlético Mineiro, Sport Recife ali fechando a zona de rebaixamento. E na liderança, 4 pontos, Corinthians, Internacional, Ceará, Fortaleza, Botafogo, 7, né? Flamengo e Palmeiras. O Flamengo conseguiu uma vitória também, que tudo encaminhava para o empate. Tava um jogo 1-1 ali, e o jogador do Flamengo o Bruno Henrique fez o segundo gol, e o Flamengo teve uma viagem muito difícil de volta da Venezuela, onde ele foi jogar a Libertadores, e conseguiu um bom resultado lá contra o Vitória no Barradão. A se destacar o gol do Arrascaeta, mais um belíssimo gol, mas o dado é que agora ele é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, né? Ultrapassou o paraguaio Benítez e agora só está atrás do argentino Doval, né? Que também passou pelo Fluminense. Ok, bom, então essa é a rodada do Campeonato Brasileiro, até que não foi tão ruim assim, né, Raquel? A gente pegou leve aqui no... Muito bonzinho você, Adriano. Muito obrigado, Raquel. Vamos ainda falar de Campeonato Brasileiro, aqui um assunto polêmico, né, porque a CBF oficializou aí uma punição. O jogador que subir na bola nas partidas do Brasileirão receberá cartão amarelo. Está sendo chamada isso de norma Memphis. O que você achou? O Soteldo fez isso antes, tá? O Soteldo fez isso antes. O que você achou a CBF se preocupando com isso? É isso aí. Eu acho que a CBF tem mais o que se preocupar. Entendeu? Eu até sou a favor do cartão amarelo. Mas assim, se preocupar com isso nesse momento é besteira. Entendeu? Não acho que tem que se perder tempo pensando nisso não, Adriano. Sinceramente, parece piada, né? Porque a seleção brasileira do jeito que anda, o futebol brasileiro nessa confusão que tá já há um tempão. Vamos punir com cartão amarelo o jogador que subir na bola. Muita falta do que fazer, eu acho. E você, o que você acha? Estão prestando atenção no lugar errado ali, né, gente? Que bobeira, realmente, uma bobagem. Tudo bem, concordo até com o Pedro. Tudo bem, vai punir o jogador que fizer isso, mas precisa mesmo dar essa atenção toda a isso agora? E aí fica aquela questão. E a violência nos estádios? Os jogos com torcida única, porque não há condição de segurança para ter jogos com 2 torcidas, para a pessoa levar a família, né? Para um estádio de futebol. São coisas assim mais importantes. Coisa para se preocupar, né? Punir realmente aí os times que muitas vezes mimam as torcidas organizadas, que às vezes promovem, não vou generalizar, mas tem várias torcidas organizadas que promovem espetáculos deprimentes, né, nos estádios, e aí preocupa com essa norma Memphis, só porque o Memphis Depay, claro que foi ali fazer uma graça e tal, mas também o futebol muitas vezes se perder também
Essas gracinhas vai também. Ficar robótico, né? Eu acho que também o futebol é também, por exemplo, hoje aqui, a gente está na bancada aqui, tá um conversando com o outro aqui e tal, hoje eu tô dando as caneladas aqui na Raquel, mas amanhã vai ser a Raquel que vai dar umas caneladas também, as cornetadas, Pedro Pince e tal, e a vida que segue, a gente continua. Segue, exatamente. Né? A brincadeira faz parte aí do futebol, ainda, se não fosse a brincadeira, o futebol não seria o futebol. Isso aí. Bom, a CBF, como disse o Pedro Pince, tem outras coisas para se preocupar, entre elas, quem vai ser o próximo técnico da seleção. Esse é o último assunto da nossa pauta. Sim. Jorge Jesus virou favoritíssimo para assumir a seleção brasileira, Pedro Pince? Me parece que sim. Entre os que estão aí mais cotados, né? Não me parece até porque me parece que ele quer vir. Ao contrário de todos os outros, especialmente do Ancelotti aí, que moveram mundos e fundos, o cara nem cogitou a possibilidade de vir para cá. O Jorge Jesus quer vir para cá, está disposto a rescindir o contrato dele lá com Al Hilal e chegar aqui no Brasil e tentar fazer um trabalho legal à frente da seleção brasileira. Então acho que a tendência é que seja ele nesse momento, sim, Adriano. E a gente tem essa grana para pagar para ele, que ele está pedindo uma grana, né? Acho que, assim, você concorrer com o mercado árabe é impossível. Então você tem que contar com a boa vontade do cara querer vir realmente fazer história, porque seria o primeiro técnico estrangeiro da história da seleção brasileira. Então o cara viria com todas as condições aí de fazer um bom trabalho, né? Porque, assim, inegavelmente é um bom técnico. A gente viu ele aqui no Brasil fazendo um trabalho espetacular à frente do Flamengo, quer dizer. Então ele vem também com o apoio da mídia, muito por conta disso, né? Então acho que seria uma boa possibilidade aí dele vir. Conta com o apoio da torcida do Flamengo. Isso, mídia, imprensa. Mídia tem, muito bem. Pois é. Raquel, tem mensagem chegando aí no WhatsApp? Mensagem super importante aqui, Gesiel Carvalho se pronunciando. Macambúzio hoje. Ele diz: olha, amigos, não participei porque simplesmente não há o que dizer. Vergonha define essa arbitragem. Olha a revolta do menino. Tá aí então. Gesiel Carvalho se manifestando. Conseguimos uma declaração de Gesiel Carvalho. Pedro Pince, algum destaque de última, fechando aí o 11? Eu queria destacar o futebol feminino, né, que está fazendo 2 amistosos aí contra os Estados Unidos. Perdeu o primeiro de 2-0 esse final de semana e voltam a se enfrentar na terça-feira à noite, Brasil e Estados Unidos, pelo futebol feminino. Tá bom? Legal. Pedro Pince, muito obrigado pela sua participação. Boa semana. Eu que agradeço, Adriano. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Raquel, um abraço a você e uma ótima semana a todo mundo que nos acompanha. Até sexta. Um abraço a todos. Valeu, Pedro. Obrigada.